Bem-vindos, queridos, como este ano parece estar passando tão rapidamente. O tempo como vocês sempre o conheceram, agora está diferente, porque conforme sua energia se eleva, e evolui igualmente, todas as qualidades da terceira dimensão estão se elevando, e evoluindo. O tempo é simplesmente uma medida necessária enquanto se vive na terceira dimensão. Nós desejamos discutir a energia do conflito. O conflito é a manifestação da consciência de dualidade, separação. Todos buscam a experiência da perfeição e plenitude e também de ser amado, porque é a única realidade, o você real, a essência de toda coisa vivente. Entretanto, aqueles que não entendem este anseio, interpretam-no de formas que façam sentido de acordo com seu sistema de crença tridimensional. Se eu agir de certo modo, me vestir de certo modo, me parecer de certo modo, ganhar muito dinheiro, então serei amado e amável. Muitos buscam através de múltiplos parceiros sexuais, confundindo amor com sexo. Quando isto não traz satisfação real, eles vão para o outro, e para o outro, sempre procurando essa sensação de plenitude e perfeição que pode somente encontrada no interior. Há alguns que buscam amor e aceitação pela violência. Se eu eliminar essas pessoas que discordam da verdade, como eu entendo, então haverá mais paz, e tudo será perfeito. Eu serei um herói. Sistemas de crença baseados em regras rígidas de certo e errado, e aplicados por líderes movidos pelo ego, e não despertos, e também os seguidores, durante milhares de anos, sempre resultaram em dor, sofrimento e até a morte para aqueles que não concordavam com eles. O que está se passando no Oriente Médio não é novo, é muito, muito antigo, e não pertence a uma religião sozinha. Nenhum sistema de crença na Terra é o único ensinamento verdadeiro. Todos os ensinamentos simplesmente são interpretações da verdade. A verdade somente flui do interior, quando um indivíduo está espiritualmente preparado para recebê-la. Muitos mestres evoluídos durante todas as eras receberam a verdade pura, mas foram incapazes de passá-la para muitos, porque aqueles de consciência menos evoluídas eram incapazes de compreender totalmente o que estava sendo ensinado. Por causa disso, eles formavam conceitos do que estava sendo ensinado, adequando a verdade ao sistema de crença pessoal deles, e então a organizando. A verdade jamais pode ser organizada, ou ela é perdida entre aqueles que não estão preparados. Há um velho ditado que diz: se você pode dar nome, ou ver, então não é, pois a consciência divina jamais pode ser compreendida pela mente. Este é o propósito da meditação, levar o buscador além da mente humana, ocupada, conspiradora e planejadora. A única verdade é, eu sou, palavras pelas quais o mestre Yeshua foi condenado à morte, por uma sociedade não desperta, incapaz de compreender o verdadeiro significado dessas palavras sagradas. Na realidade não existe certo e errado, apenas a luta de cada alma para despertar através de experiências da terceira dimensão. Nós não estamos dizendo que não há necessidade de cadeias, pois há alguns que precisam de um tempo longe da sociedade para pensar sobre suas ações e que são incapazes de aprender por meios superiores. Nós estamos dizendo que a punição jamais deveria envolver crueldade física, emocional ou mental, movida pelo ego, por aqueles que acreditam que por virtude de sua retidão, os outros merecem qualquer coisa que eles lhes façam. Muito do que vocês veem no Oriente Médio representa a manifestação de energias muito antigas, que agora estão chegando à superfície e sendo expostas. A violência nunca resolve alguma coisa nem jamais pode resultar na paz verdadeira, pois a violência é uma energia autoperpetuada, uma lição que a maioria dos governos ainda tem a aprender.
Tentem não se alongar nas questões de violência de que ficam cientes, pois isso simplesmente dá energia a elas. O seu trabalho, porque vocês escolheram evoluir e passar para o amor incondicional, é viver o amor incondicional. Vivam o amor em todos os momentos aparentemente insignificantes de seu dia. Amar é a atividade de uma consciência de unidade, e não importa se a atividade é pequena ou grande, estimar um cão, abrir uma porta, dar um sorriso, ou uma palavra de encorajamento enquanto centrado no coração. Essas coisas aparentemente pequenas são a vivência do amor, e quando vocês aprenderem a viver deste modo, vocês atrairão para si mais modos e maiores de expressar o amor. Tudo começa com um passo. A vida de consciência espiritual não cairá no seu colo, sem esforço e prática. A sociedade, ao longo do tempo, tem elogiado, e até deificado os grandes do mundo humano, artistas, músicos, guerreiros, cientistas, escritores, líderes religiosos, e mundiais, etc. Tudo bem, mas realizações interpretadas somente do ponto de vista tridimensional não adicionam mais luz ao mundo e frequentemente simplesmente alimentam os egos. Dito isso, muitos dos grandes do mundo foram, e são almas muito evoluídas, algumas de outros sistemas estelares dimensionalmente superiores que escolheram encarnar na Terra, a fim de ajudar a elevar a consciência da humanidade através de seu trabalho nesta época poderosa. São vocês que mudarão o mundo, queridos. Cada tanto de luz que vocês fluem se soma à consciência universal mundial e em algum momento a balança irá pender. A luz da consciência está crescendo muito rapidamente agora, pois muitos despertam para sua verdadeira natureza, e a de todos os outros. O que um faz para o outro, faz para si, pois só existe um. Essa compreensão por uma maioria é o que terminará com o conflito no mundo. Pode parecer que o mundo está piorando, ao invés de acordando, mas isso é, porque as questões que até agora eram desconhecidas pela maioria, agora estão sendo expostas. As coisas mantidas ocultas, por aqueles que visam lucrar com elas, ou desfrutar delas, agora estão vindo à superfície, e é por isso que é tão importante nesta época usar sua intuição a respeito de tudo que lhes é apresentado pela mídia jornalística. Há aqueles que não desejam que vocês saibam sobre determinadas coisas e então tentam negar relatos ou satanizar os indivíduos por trás das exposições. Vocês evoluíram muito além de aceitar cegamente tudo o que vocês podem ler ou ouvir neste momento, mas é muito fácil regressar gradualmente sem questionar. Isto vale para as canalizações também, então aprendam a ouvir e confiar em sua intuição, pois nem tudo que vocês leem está em um nível mais alto. As exposições estão ajudando a mudar e transpor a aceitação cega por aqueles que ainda estão enredados no sistema de crença tridimensional. Há muitos que ainda acreditam em tudo que lhes é dito, por qualquer um que tem posição de autoridade, seja do reino da medicina, religião, especialista, ou governo. Agradeçam quando algo é exposto, ao invés de entrar em pensamentos negativos sobre a questão em si. Tudo ocorrendo na Terra nesta época faz parte do processo de ascensão e seu papel é viver a partir da sua mais alta consciência atingida da verdade. Sejam bons cidadãos do mundo, votem, e estejam informados, mas façam-no com a orientação de sua intuição, permitindo-se ser guiados para o candidato que mais reflete a luz mais alta enquanto ignorando a retórica, tão cuidadosamente preparada para dizer às pessoas o que elas querem ouvir. Vocês estão na Terra para participar do processo de ascensão da humanidade, e de Gaia, não para ficar encostados num estado meditativo, entoando o Om.
No passado, o indivíduo somente podia buscar com segurança uma vida espiritual, por entrar em um convento ou monastério, e mesmo agora isso é apropriado para alguns, mas a maioria de vocês entrou nesta encarnação para ser uma parte ativa desse processo. A vida não é um evento passivo. A vivência espiritual é a atividade de viver a partir do centro, em todas as situações, independentemente do que os outros possam acreditar. Vivenciar seu estado atingido de consciência é tudo o que é requerido. A verdade não pode mais simplesmente ser uma conversa, durante o jantar, ou conceitos interessantes, para serem colocados no fundo da mente enquanto se continua a viver a vida de sempre. Viver ativamente não significa que vocês devem espalhar aos quatro ventos a verdade, como vocês a conhecem, ou tentar convencer todos de seu círculo a ver o mundo do modo como vocês veem. Significa vocês começarem a viver a verdade, e ser a verdade, e isso pode ser uma atividade muito secreta e silenciosa. Sua luz atrairá para vocês aqueles que estão preparados para ouvir o que vocês têm para dizer, mas ao mesmo tempo varram o chão, vão trabalhar, façam o jantar, cortem a grama, continuem a fazer as coisas do cotidiano, mas a partir de um nível mais alto de consciência. Se seu trabalho for estar no mundo como um mestre da verdade, vocês serão orientados quando chegar a hora certa. Normalmente vocês sentirão a necessidade de algo novo, mas a energia ainda não está no lugar para ele se manifestar, então não desanimem. Muitos estão descobrindo que o que eles já estão fazendo está expandindo e crescendo para formas novas e superiores. Isto é verdadeiro principalmente para alguns curadores de todas as modalidades que estão vendo suas práticas se desenrolarem para áreas e soluções que eles nunca souberam que existiam. Quando uma alma se abre para ser ensinada a partir do interior, muitos modos mais altos e melhores podem ser baixados por seres evoluídos que estão do outro lado. Isso é válido para a música, medicina, arte, qualquer coisa. Quando essas coisas vêm apenas da mente humana, elas nunca são novas ou criativas. Há alguns grandes compositores que simplesmente ouviram e anotaram. Tentem não seguir algum conceito do que significa ser espiritual, pois isso simplesmente representa uma ideia que vocês podem estar mantendo sobre o que é a espiritualidade e o que ela não é. Nunca se esqueçam de que toda ação e toda respiração é uma atividade divina. O mundo tridimensional em sua busca pela grandeza, e definir o que determina a grandeza, na realidade, a busca pela plenitude e perfeição, tem feito muitas almas queridas desanimarem, ao acreditar que eram inúteis e desmerecedoras. Nunca se esqueçam de que assim que vocês se comprometem com a jornada espiritual, vocês estão no seu caminho. Vocês podem ser guiados para um livro, ou um curso, conforme novas direções se apresentam para vocês, mas em geral, a maioria de vocês agora está além de precisar delas, a não ser pelo prazer da leitura espiritual, ou como lembretes. Vocês estão prontos para aprender a partir do interior, confiem nisso. Foi para isso que vocês vieram.